Olá, dando continuidade sobre o tema liderança, que eu falei para vocês que vou fazer durante todo o mês de setembro, de segunda a sexta-feira. Por que vamos colocar esse dom, esse talento, né, no centro do nosso pensamento e das nossas reflexões? Nós vamos tomar decisões muito sérias daqui a 30 dias, certo? E aí eu acho que é oportuno a gente pensar sobre isso, porque também esse é um assunto sempre muito importante. Ontem eu falava da questão, né, da liderança ser um dom. E de alguma forma eu fiz uma conexão com a personalidade da pessoa de Jesus, né? Não falei do Jesus religioso, falei da pessoa dele, porque já li muito sobre a personalidade dele, já li alguns livros que fizeram estudos na área da psicologia da personalidade dele, então eu fiz essa analogia, né? Porque de fato ele era dotado, né, desse tributo que é a capacidade de ser líder. Olha o termo que eu estou usando, ser. Ser, o ser, ele é, né? Ele não está, ele simplesmente é. E realmente ser um líder não é uma coisa que a gente encontra em cada esquina. É um tributo, conforme eu expliquei ontem. É algo que a pessoa nasce, que na essência ela traz esse talento, como cada um de vocês que está me ouvindo tem algum talento, o seu próprio, né? E o que a gente tem visto no decorrer da história da humanidade é que foram muitos os líderes natos, né, que nasceram líderes. E o mais interessante é que vocês observem que os verdadeiros líderes natos que nasceram sofrem muito. Todos passam por alguma forma de sofrimento, né? Porque não é um talento fácil de se receber desse divino, do universo, do poder da criação. É um talento muito difícil, sabe? Porque a pessoa, como ela é assim, né? Ela consegue, ela tá andando na rua, ela vê uma situação que exige uma solução, ela vai lá e tenta solucionar, porque isso é dela, né? Então, mais do que isso, hoje eu vou falar de uma outra habilidade de um líder nato, do nato. Porque mais para frente, a gente também vai falar um pouco daquele que se faz líder, que se torna líder, que se treina como líder. Mas eu estou falando do nato, daquele que nasce, né? Então, ele normalmente é alguém que, por natureza também, né, tem uma visão mais de 360 graus da vida. Ele tem uma percepção mais sensível do humano. Ele consegue ter um poder empático, sabe? E poder empático é o seguinte, é a capacidade que um ser humano tem de sair do seu lugar, colocando-se um parêntese, veja bem, não é negando, mas colocando um parêntese em si, indo na direção do outro e vendo como o outro vê. É uma coisa muito interessante a empatia, né? Ela tem esse desenho. Eu me coloco em parênteses, sou capaz de me colocar no lugar do outro e ver como é para o outro estar vivendo isso. Isso é uma sensibilidade muito especial, sabe? Porque com essa capacidade de olhar o outro, né, um líder nato, ele vai ser capaz de levantar, de sentir quais são as verdadeiras necessidades das diversas realidades, tá? Desde as realidades bem favorecidas, felizes, até as realidades da miséria. Isso tudo é muito sofrido, né? Então, eu costumo dizer que o líder verdadeiro,
é solitário. Ele é, em geral, ele é uma pessoa muito solitária. Ele não arranja muita gente para acompanhar ele, não. E voltando à personalidade de Jesus, a personalidade, nada a ver com religião. Na quinta-feira, quando ele foi preso, né, que ele foi para o Getsemane, que era lá o tal jardim onde ele foi orar, ele pediu aos 3 discípulos dele para ficarem orando do lado de fora. 3 discípulos pelos quais ele tinha uma proximidade, um gostar. E aí ele ficou lá dentro rezando, meditando, entendendo o que ia acontecer. Ele era um homem extremamente inteligente. Quando ele chegou ali, os 3 estavam dormindo. É quando ele fala uma fala muito, muito falada por aí: orai e vigiai. Ué, vocês estão dormindo. Eu não pedi a vocês para orar e vigiar, né? Ou seja, estejam comigo. E naquele momento, eles não conseguiram estar com ele. Ele ficou absolutamente sozinho. Então, para ser um bom líder, né, uma pessoa também tem que suportar, às vezes, as suas decisões, as suas visões, as suas percepções, né, os seus sentimentos muito só. Esse é um dos quesitos de um líder verdadeiro. Porque, em geral, os líderes têm bajuladores. Companheiros mesmo costuma não ter. Nas horas mais difíceis, costuma não ter. É bem comum que estejam sós. E então não é fácil, tá? Uma liderança não é fácil. Eu não sou petista, eu não tenho partido político, eu já anunciei isso inúmeras vezes, mas eu não me esqueço. 2 coisas a respeito do Lula, e nem estou fazendo campanha para ele. Eu não esqueço o dia que ele recebeu a faixa pela primeira vez, a multidão imensa que estava ovacionando ele. E não esqueço também, fazendo a minha leitura de líderes, tá? Uma leitura profissionalizada, que na hora que ele desceu do helicóptero naquela prisão, ele desceu sozinho, tá? Só estou dando esse exemplo de um líder que está na nossa mira e na mira de todos. Tá bom? Fiquem com isso também, tá? A respeito de lideranças. As que vocês têm próximas e as que nós vamos escolher. Tá bom? Não é qualquer um que dá para dar conta de ser líder, não. Tá? Até amanhã.